e síndrome metabólica e obesidade, na verdade. Certo. Certo? Aí qualquer coisa, deixa eu ver aqui, tipo, pode perguntar. Eu já botei aqui para gravar, né? E aí. Nessa daqui. Boa noite, né? Só ver se está gravando mesmo. Deu certo, eu coloquei para gravar e nem olhei se está dando certinho. Ah, não, tá dando certo. Pois, qualquer coisa pode perguntar, tá bom? Tá bom. Opa. Então, dando continuidade, né? A aula que a gente teve ontem, né? Presencial, né? A gente já falou, né, de algumas recomendações, né, dietéticas para as dislipidemias, falou um pouquinho sobre quais são, né, as mais comuns, e falou dos valores ótimos, né, para colesterol total, para LDL, para HDL, né, para o triglicerídeo. Falou também já de algumas estratégias, né, no caso de outras hipercolesterolemia, né, então, e falou da efetividade, né, de algumas, como, por exemplo, alguns exemplos, né, de recomendações, né, que são já comprovadas, né, que têm evidência, né, que diminuem, né, que ajudam a diminuir, né, essas hipercolesterolemias, essas dislipidemias de uma maneira geral, né, como a dieta DASH, né, e a dieta do Mediterrâneo, né, que aí faz bastante uso, né, de a dieta do Mediterrâneo, né, de oleaginosas, né, não exagero, claro, na quantidade recomendada, né, de azeite, né, e entre outras coisas, né. Então, continuando, né, falando sobre a terapia nutricional, né, para hipertrigliceridemia, né, algumas recomendações, né. E aí a gente, né, já tinha começado a falar, né, que essa concentração, né, plasmática, né, sanguínea, né, de triglicerídeo, ela é muito sensível, né, então ela é muito sensível tanto ao peso corporal, como ela é muito sensível a alterações na nossa dieta também. Ontem, até o Rodrigo mostrou uma, uma foto de um paciente dele, acho que é um cliente dele, ou é paciente dele, lá do NISA, não lembro agora. Que estava com o triglicerídeo de 6.000. Eu digo, minha nossa senhora, eu nunca vi isso na minha vida. Eu já vi de 1.000, já vi de 500, já vi de 800, já vi de 900 no triglicerídeo, mas de 6.000. Aí eu disse, não, só pode estar errado isso. Tem que pedir para esse paciente refazer esse exame, né? Mas ele disse que não, parece que já era o segundo exame, realmente já tinha dado muito alterado, né? Mas então é só para exemplificar que realmente é muito sensível, né? A questão do triglicerídeo em relação à composição da dieta. Então, principalmente, né, a quantidade, né, de gordura, né, que faz parte dessa dieta, principalmente gordura de baixa qualidade, e de carboidrato, né? Como eu estava falando com os meninos ontem, não é endemonizando os carboidratos, mas que pessoas que têm essa necessidade tanto de perda de peso como de, né, de melhoria dos níveis mesmo né, de colesterol, de triglicerídeo, né, dessas taxas, né, de melhoria dessas taxas, elas têm realmente que ter um cuidado e dar uma melhorada mesmo na qualidade do carboidrato que ela consome. Não é retirar, mas é melhorar a qualidade, né? E fazer aquelas combinações, né? Sempre com uma proteína, né? Ou então com uma fonte de gordura, né? Que a gente sabe e a gente vai falar também mais. E, então, se o paciente tiver uma hipertrigliceridemia primária moderada, né, vai ser recomendado, né, que de 25 a 35%, né, das calorias totais da dieta, né, sejam ofertadas, né, na forma de gorduras, né, e que haja, sim, né, uma ingestão desse controle de açúcar, né.
Se for uma hipertriglicerídea secundária, né, que vai ser observada na obesidade, secundária porque vai ser advinda, né, junto com outras patologias, né, advinda de outras patologias, né, e aí recomendado é que também, né, que haja um controle, né, que mantenha-se o controle das gorduras, né, que ela fique entre 30 e 35 das calorias da dieta, e a adequação do consumo de carboidrato também, né, com restrição do consumo de gorduras, né, e sempre priorizando, né, as gorduras de boa qualidade, né, alimentos que tenham mais quantidade de gorduras monossaturadas, poliinsaturadas, né, e evitando a gordura saturada, né, e a gordura trans, né. Outra coisa que é bastante recomendado, né, é a questão do controle do peso corporal, né, que né, porque como a gente viu, como ele é, né, a hipertrigliceridemia, ela vai ser muito ligada, né, e sensível, pronto, essa palavra que eu estava buscando, sensível, né, à questão tanto do ganho de peso, né, como do consumo, né? Então, há necessidade de que os pacientes, realmente, que a maioria deles, né? É muito raro uma pessoa que tenha o peso adequado, ela tenha um triglicerídeo alto. Acontece? Acontece, né? Mas é mais comum realmente em pacientes que vão ter um sobrepeso, uma obesidade, né? Então, o controle de peso para esses pacientes, ele é de suma importância, né? Então, o que é que pode ser feito? Né? Controle de dietas das calorias da dieta, né? Então, a redução de 500 a 1.000 calorias dessa dieta, né? E aí, eu acho bem interessante como vocês fazem, né? Como vocês fizeram, né? Que é calcular o valor do recordatório alimentar, né? Quantas calorias tem, para você estar diminuindo esse número, né? Essa quantidade, aliás, de 500 calorias a 1.000 calorias. O ideal, lógico, é que seja dentro né, do gasto energético total do paciente, mas para também você ter uma ideia de quanto ele consome para você não reduzir tanto ou aumentar tanto, né? Se for o caso necessário de aumentar, por exemplo, caloria. Nosso caso aqui perdão, falando de redução mesmo, né? E aí eu já acho a redução de 1.000 calorias, né, uma quantidade muito grande, né? Mas esse aí, cada caso é um caso, né? Então, também o que é que a gente vai observar, o que é que a gente vai tentar fazer, né? Melhorar a qualidade da dieta, né? Ver e avaliar, né? Também quais são outros aspectos, né? Que vão ser relacionados à questão da obesidade, né? Se a pessoa faz algum tipo de atividade física, né? Se a pessoa dorme bem, né? Então, outras coisas também têm que ser avaliadas. A questão da saciedade também desse paciente tem que ser, né? Deve se prestar atenção, né? A resposta insulínica dele, né? Se ele já está, né? Através dos exames, claro, né? Se ele já vai estar com alguma dificuldade, né? Relacionada tanto à questão da resposta insulínica pelo aumento, né? Da glicemia, né? A lipogênese hepática também, por exemplo, se esse paciente ele tem gordura no fígado, né? Então já é interessante também ser observado através dos exames. A adipogênese de uma forma geral, né? Corporal também. E a microbiota desse paciente, né? Como é que tá a microbiota desse paciente, né? Como é que a gente vai, através da alimentação principalmente, né? E através da avaliação do de como está, né? Como estão, na verdade, os relacionados, né? Os sintomas relacionados ao trato gastrointestinal, né? Então a gente tem que ver como é que está, se a pessoa tem muitas náuseas, né? Se a pessoa vai ter muitos episódios de diarreia, né? Se a pessoa tem mistura de diarreia com constipação, né? Sempre prestando atenção nisso para também estar avaliando junto, lógico, com a alimentação, né? Para estar avaliando como é que está a microbiota, né? A qualidade da microbiota desse paciente. E aí, outra recomendação também, né? Que aí a gente vai ter que trazer para ele, se for um paciente que tenha hipertrigliceridemia, que consuma bebida alcoólica, né? Que o consumo de bebida alcoólica não é recomendado, né? Porque
o consumo excessivo, né, do etanol, do álcool, né, dos ácidos graxos saturados, por exemplo, né, que é o costume, né, da pessoa estar comendo e estar ali comendo, bebendo, aliás, e estar ali tirando gosto com alguma coisa. Então, às vezes, por muitas vezes, né, como está mostrando na foto, é carne, é linguiça, né, são coisas empanadas, né, batata frita, né, então isso daí também vai potencializar mais ainda a questão da elevação da hipertrigliceridemia, né? Redução, né, de açúcares e carboidratos. E em relação à questão da bebida alcoólica, né, que a gente estava até conversando com os meninos ontem, o que, que a gente pode fazer? A gente pode tentar pedir e conversar com o paciente, né, para que ele reduza a quantidade de bebida que ele consome, né? Não é se ele conseguir, lógico, tirar de uma vez, ótimo, mas se não, que ele vá reduzindo gradativamente pela questão da saúde dele, né? Se ele tiver essa consciência, né, então ele vai tentando. É fácil? Não é, mas é possível, né? Redução de açúcares e carboidratos, né? Os estudos vão mostrar, né, que o consumo superior a 50 gramas de frutose, né, por dia, né, eleva o triglicerídeo pós-prandial, né? Mas aí não quer dizer mas é mais a frutose, quando a gente fala, ligada, né, mesmo aos alimentos ultraprocessados, né? Não é das frutas, né? Que o povo começou a endemonizar as frutas por conta dessa questão dessa frutose, né? A elevada ingestão, né, de carboidratos, a gente sabe, né, vai aumentar essa glicemia, vai promover o aumento da insulina também, né? Que, por sua vez, vai ativar os fatores de transcrição, que vai promover, né, cada vez mais, né, a síntese de ácidos graxos e triglicerídeos, favorecendo também outros fatores de risco, né? Então, esse aumento, né, a elevada ingestão de carboidrato, ele vai gerar uma cascata toda, né, em relação ao nosso organismo, né? Consequentemente, fazendo com que a gente também, né, esse aumento dessa insulina, né, como a insulina é um hormônio que vai fazer com que haja, né, a adipogênese, né, então vai aumentar a quantidade de gordura do nosso organismo, né, certo? E aqui, né, só uma tabela mostrando, né, a modificação, o impacto, né, dessas modificações do estilo de vida, dos hábitos alimentares, né, vão ter mesmo na melhoria da trigliceridemia, né, da hipertrigliceridemia dos pacientes, né? A redução do peso, né, que tem qual é a intervenção, né, não medicamentosa, e a magnitude dessa intervenção. Então, quanto mais cruzes tiver, melhor, né, e maior é a magnitude dessas intervenções, né? Maior o impacto, na verdade, né? Então, a redução de peso, né, tem uma magnitude 3. A redução de ingestão de bebida alcoólica, também 3. Açúcares simples, 3 também, né? Então, a redução da ingestão de carboidratos, 2. Substituição parcial de ácidos graxos saturados por monopolissaturados, a magnitude 2 também. E aumento da atividade física, magnitude 2 também. Então, apenas mudanças, né, de hábitos alimentares, de estilo de vida, eles vão ter, sim, comprovadamente, né, por estudos, impacto na melhora desses níveis de triglicerídeo, né? Outras recomendações, né? Falando de ácidos graxos ômega 3, que também são recomendados, tanto para diminuir esse triglicerídeo, como para aumentar, por exemplo, o HDL, né? E aí vem que a gente vai poder pensar para colocar na dieta desse paciente, dependendo da renda, né? Salmão, sardinha, atum, são coisas mais comuns aqui né, do nosso consumo, né? Semente de chia vai ter ômega 3. Linhaça, né? Semente de linhaça, castanhas, gemas de ovo, azeite de oliva, né? Vai ser em pouca quantidade, mas claro que a gente não vai nunca, né? Tá passando a quantidade exagerada. Abacate, folhas verdes escuras, né? Espinafre, couve, olho de peixe, óleo de algas também, né? Então, se a pessoa for vegana, vegetariana, enfim. Mas são alguns alimentos que a gente pode usar na dieta, né, na prescrição, para que haja um aumento também, né, desse consumo de ômega 3. Os mecanismos, né, propostos para os benefícios cardiovasculares, eles vão incluir redução de marcadores inflamatórios,
né? E da agregação plaquetária, que vai melhorar, assim, a função, né, dos vasos sanguíneos, da redução da pressão arterial e a redução da trigliceridemia. Então, esse é o objetivo das recomendações dietéticas, né? Em relação às fibras, né? As fibras, elas vão atuar, né, na redução do colesterol, né? E ela está relacionada ao consumo de fibras solúveis, né? Essa redução de colesterol, ela está relacionada ao consumo de fibras solúveis. Que elas vão, né? Essas fibras solúveis, né? Elas vão formar um gel e vão se ligar aos ácidos biliares, né? No intestino, aumentando a excreção das fezes desses ácidos biliares, né? E diminuindo assim a reabsorção desses ácidos para que eles se formem colesterol novamente, né? Formem o colesterol. Então, consequentemente, diminuindo a quantidade de colesterol. Então, quanto maior o grau de viscosidade da fibra, maior o efeito, né, de redução em relação ao colesterol, né? As fibras solúveis e o amido resistente, né, eles vão ser fermentados, né, pelas bactérias, né, que vão estar presentes no nosso organismo, formando assim, né, os ácidos gástricos de cadeia curta, que eles também vão auxiliar na redução do colesterol, né, e vão trazer benefícios para a nossa microbiota intestinal. Então, se essas bactérias benéficas, né, da microbiota intestinal, elas vão ser bem alimentadas, digamos assim, né, com alimentos saudáveis, né, por exemplo, que contém fibras solúveis e amido resistente, né? Então, eles vão produzir esses ácidos graxos de cadeia curta que eles vão trazer, né, vários benefícios para o nosso organismo, dentre um deles, né, a redução também dos níveis de colesterol. Falando um pouco do psyllium, né, ele é uma fibra solúvel, né, e ele é bem estudada, né, em relação a essa redução do colesterol. Né? Então, alguns estudos, né, eles vão indicar que doses entre 7 a 15 gramas por dia, né, eles vão estar associados com a redução de 5,7 a 20,2 do LDL colesterol, né? E redução de 2 a 14,8 de colesterol total. Então, essas recomendações são de uma forma geral para as dislipidemias, né? Então, por ser uma fibra solúvel, né, ele vai estar intimamente ligado a essa questão da redução, né, tanto do LDL colesterol como do colesterol total. O psyllium, né, ele parece não afetar, né, os estudos trazem, né, significativamente os níveis de HDL e triglicerídeo, né, deve se orientar, então, o consumo fracionado antes das grandes refeições. E pode ser utilizado, né, para fazer alguma receita, para colocar dentro de uma iogurte, né? Então, tem muita gente que utiliza o psyllium de várias formas diferentes, né? Pela questão da quantidade de fibras que ele tem. Farelo de aveia, né? Ele vai ter também, né? Teores maiores de fibra solúvel, né? Fibra solúvel, que no caso vão ser as beta-glucanas, né? E também é sabido, né? Sabido que eles vão atuar, né? Para ajudar a diminuir essa questão, né, da proteção contra doenças cardiovasculares e câncer também. Né? Então, a ingestão recomendada de fibra por dia tem a recomendação geral, né, que é de 25 a 30 gramas de fibra. De fibras de uma forma geral, tanto solúveis como insolúveis, né? E também tem outra recomendação, que é a cada 1.000 calorias, 14 gramas, né, de fibra. Né? Então, há duas recomendações distintas. Outra recomendação é em relação à atividade física, né? Evidências também, né, mostrada por estudos, né, por vários e vários anos, né, eles vão afirmar que o exercício físico tem um papel muito importante na prevenção e no tratamento das doenças cardiovasculares, né? Então, melhora com certeza a estrutura e a função vascular, né? Assim como a circulação sanguínea, né? Não só isso, mas a perda de peso, né? Enfim, dentre várias coisas, né? Outra estratégia também, né? Outra situação que pode ser colocada para o paciente, né? E negociado com ele, conversado com ele, exposto para ele, né? A sensação, né? Que a pessoa tente diminuir, ou então o ideal é que pare, né? De fumar. Mas tudo isso é um processo, né? Então, a exposição à fumaça do cigarro, né? Ela vai causar prejuízo à vasodilatação,
né, do endotélio, né, da parede, né, das artérias, assim como nos microvasos, né? Então, parando esse tabagismo, né, é benéfico em qualquer fase da vida do fumante, todo mundo sabe, né, que ao parar, a pessoa já, passando alguns meses, a pessoa já se comporta como se não tivesse nunca fumado na vida, no sentido do que, né, do que a pessoa vinha sentindo, né? Começa a sentir melhor o cheiro, né? Começa a ter mais disposição, né? Começa a ter questão da circulação sanguínea também voltar a funcionar melhor, né? Então, é essencial também um acompanhamento comportamental, né, para que a pessoa consiga parar de fumar, né? Então, até está dizendo aqui, né? Mas há mesmo no SUS, né, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, né? Então, que ele é feito com encontros, né? Que a pessoa recebe os medicamentos, né, quando necessário. Tem né, aqueles encontros em grupo, né, para as pessoas que estão desejando parar de fumar se apoiem, né? Então é bem interessante, né? E eu já tive de participar quando eu trabalhava no interior, né, do grupo de tabagismo e é muito legal, porque realmente eles têm essa necessidade do apoio, né, mútuo, digamos assim, um vai se apoiando no outro, um vai contando a experiência para o outro e eles vão ajudando. Na questão também da melhora do paladar, então às vezes eles começam a ganhar peso e aí eles já ficam muito preocupados, né? Já ficavam muito interessados na questão da nutrição porque eles ficavam preocupados porque começavam a ganhar peso, né? Eles antes não tinham tanto apetite, né? Não tinha tanto paladar, não sentia tanto sabor para poder se alimentar melhor, né? Então eles acabam estranhando, na verdade, quando vão parando de fumar, né? Mas era muito interessante. Outras recomendações, né? Bem gerais, que a gente também já sabe, mas só para reforçar e só para relembrar. Preferir carnes brancas, né? Aves e peixes. Consumir preferencialmente esses peixes, né? De águas mais profundas, né? Os que não têm uma quantidade maior de ômega 3, né? Que já é sabido. Utilizar azeite de oliva extra virgem, cru, mas também pode, né? Ser colocado para preparação de alimento, não tem problema. O que não pode acontecer é que ele chegue naquele ponto de fritura, né? Então, não tem pode-se utilizar ele cru também, claro, né? Para colocar em pão, colocar na salada, mas não tem problema também para cozinhar com azeite, não. Né? Usar leite desnatado e os seus derivados, né? Iogurte desnatado, queijo com a quantidade de gordura menor, né? Utilizar alimentos integrais, né? Pães, biscoitos, arroz integral, fazer uso de farelo de trigo, farelo de aveia, da linhaça, né? Utilizar temperos naturais para preparar os alimentos e consumir diariamente frutas e verduras. Então, são recomendações bem gerais, mas que você pega um paciente com hipertrigliceridemia ou então hipercolesterolemia, né, uma dislipidemia mista, que é juntando o triglicerídeo aumentado com colesterol aumentado, por exemplo, e HDL baixo. Então, essas recomendações aqui já vão fazer uma diferença muito grande, né, tanto na alimentação do paciente, como na mudança mesmo da qualidade dos níveis, né, de colesterol, de triglicerídeo, do HDL desse paciente, né? Aí outra coisa, né? Outras recomendações. Evitar carnes vermelhas, vísceras, né? Que vão ter a quantidade maior de gordura, né? Saturado, fígado, miolo, miúdos, né? As peles das aves, né? Do frango. Frutos do mar, como camarão, caranguejo, ostras, né? Leite integral, porque vão ter a quantidade, né? As partes, a questão dos integrais, né? Dos leites integrais, dos derivados, né? Porque vão ter a quantidade maior de gordura saturada, de gordura também, né? De caloria. Creme de leite, requeijão, evitar, né? Bacon, manteiga, tocinho, banho, fora de cogitação. Preparações fritas, né? Então, sempre colocar para eles que o ideal é que eles façam preparações cozidas ou assadas, né? Alimentos embutidos como chouriço, paio, salsicha, mortadela, linguiça, presunto, blá, 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 né? Também não consumir, né? Azeite de dendê, chocolates, né? Chocolates a gente pode dizer para eles que eles podem consumir, se for uma pessoa que é muito viciada em chocolate, não conseguir de jeito nenhum, né? Que sempre dê né? Opte pelo chocolate mais amargo e só
dependendo do tamanho, né, da quantidade, né, de como vem, digamos assim, 1 a 2 quadradinhos da barra de chocolate, né? Sorvetes, massas folheadas, salgados de forno, como empada, croissant, porque são coisas que conheci, né? Já conhecido que tem uma quantidade de gordura muito grande, né? Então, realmente, evitar mesmo, né? Excessos de massas, né? De macarronadas, de lasanhas, de pizza. Não é que a pessoa não possa comer, mas evitar em grande quantidade e que seja corriqueiro na alimentação, né? Excesso de açúcar de preparações que contenham mel, rapadura, pães, biscoitos, né? Mais açúcar simples, né? Evitar o excesso mesmo. Refrigerantes, de uma forma geral, né? Tanto zero como não zero. E bebidas alcoólicas, né? Então, são algumas recomendações que às vezes a gente pode até copiar e colar como está aqui, ou então ajustar com algumas outras recomendações, né? E colocar até na dieta do paciente para ele lembrar, né? Para quando ele tiver alguma dúvida do que ele pode ou não comer, né? Ele lembrar e fazer a consulta lá na dieta dele, né? Às vezes a gente colocava para eles, né? Outros fatores, né? Aliás, falando, né, de alguns fatores que podem, né, contribuir para que a pessoa venha a ter dislipidemia, né? A renda, né, as condições econômicas dessa pessoa, ele é um dos fatores mais importantes, né? Geralmente a gente já sabe, né, que os ultraprocessados vão ser alimentos mais baratos. Então, essa pessoa acaba optando, né, por comprar mesmo carnes, por exemplo, né? A pessoa tem uma renda mais baixa, ela não consegue ter acesso a carnes mais, né, que tenham uma qualidade melhor. Então, elas acabam optando mesmo por, né, substitutos de carne, digamos assim, que não são substitutos, mas alimentos ultraprocessados, né, que chamam, né, como substitutos de carnes, né? É, empanados, né? Salsicha, mortadela, linguiça, aquelas carnes de lata, né? Então, que são alimentos ultraprocessados e é um veneno realmente para quem tem, né? Quantidade, não tem carne, né? Quantidade de gordura muito alta e de todas as outras coisas, né? Que trazem um alimento ultraprocessado. Consequentemente, também, pela renda, né? Vão ter o menor acesso de frutas, a verduras e alimentos integrais. Mas é sempre como eu gosto de dizer, eu sei que é, é complicado, é difícil, mas a gente pode tentar sempre conversar com eles, né, para ver o que eles estão comprando, o que a gente pode mudar, o que a gente pode estar inserindo, o que a gente pode estar trocando, né? Que ao invés de se eu comprar isso daqui, por que você não compra isso? Por que você não vai na feira? Lá no seu bairro, não existe uma feira semanal que você possa estar indo e comprar alimentos, né? Frutas e verduras com um valor mais acessível, mais barato, né? Então, a gente pode tentar conversar com eles para entender a realidade e dar algumas orientações, né? Um exemplo, né? A família prioriza alimentos que sustentam arroz, macarrão, óleo e açúcar, né? O resultado é aumento do triglicerídeo, baixo HDL, né? E aumento do risco cardiovascular, né? Então, a gente, como eu estava falando, a gente pode fazer o recordatório, a gente pode conversar e pode ver o que a gente pode estar melhorando nessa alimentação desse paciente, né? O ambiente também que a pessoa vive, né? Onde a pessoa está vivendo, né? Vai induzir, digamos assim, né? Vai moldar mesmo, né? Como uma pessoa tem o hábito de se alimentar, né? São muitos mercadinhos com ultraprocessados, né? Se a pessoa mora num local onde não existe feiras, né? Não existe acesso a alimentos frescos, né? Muitas promoções, né? De refrigerantes, de biscoitos, de embutidos. Então, pelo fato também, né? De ter uma baixa renda, a pessoa já vai tentar aproveitar essas promoções para comprar coisas realmente dessa forma mesmo, que encha o bucho, né? Então, vão estar optando mesmo por algo que tenha algo para comer em casa, né? Não vai importar se tem dislipidemia ou não, né? Aí outro exemplo, né? Bairro periférico, né? Com difícil acesso aos alimentos in natura, né? Então, o impacto vai ser uma dieta, vai causar, né? Uma dieta rica em gorduras trans, pelo alto consumo de alimentos ultraprocessados, né? E açúcar, e, consequentemente, aumento do LDL e dos triglicerídeos, né? A gente sempre vê bastante isso.
A escolaridade, né, não é só o saber, mas entender e aplicar, né? Porque realmente hoje em dia, como eu estava até conversando com os meninos, existe muita informação sobre a alimentação difundida em todo canto, né? Ah, todo mundo hoje em dia é nutricionista, né? Mas saber das informações é uma coisa, né? Entre aspas, né? Outra coisa é você entender e você saber aplicar, né? Então, a gente pode conversar sempre com os pacientes e tá tentando explicar para eles, né, essas informações, tirar informações controversas que eles têm também a respeito de alimentos, dúvidas mesmo, né? Que é que essa baixa, né, essa escolaridade, ela vai influenciar também. A escolaridade tem a questão do entender também, né? Influencia, né? Na dificuldade de interpretar os rótulos, né? O pessoal tem muita dificuldade de entender, né, os rótulos alimentares, né? Menor acesso mesmo a informações de qualidade, tem muita informação, mas será que essa informação é de qualidade, né? Que tipo de informação que essa pessoa tem, principalmente dentro de uma rede social, por exemplo, né? Maior influência da publicidade, então a pessoa vai se deixar influenciar, não é nem se deixar influenciar, mas é mais influenciada mesmo pela publicidade, por não ter discernimento mesmo pela questão da baixa escolaridade, né? Conhecimento, né, também, certo? Então, se deixa enganar mais facilmente, né? Então, o exemplo que tem colocado aqui é pessoas que acreditam, né, que o suco de caixinha é saudável, né? Ah, porque é suco, né? Tá dizendo aqui na embalagem que tem fruta, né? Então, é saudável, né? Então, realmente acontece das pessoas acreditarem. Eu lembro uma vez, lógico que está com o tempo já isso, mas a, a paciente, né, dizia assim, não, mas eu acho que era do suco, até não lembro, não vou lembrar direitinho qual foi o alimento, né? Quer dizer, não, mas tá dizendo aqui no rótulo que tem. Eu digo, sim, mas nem tudo que tá dizendo no rótulo tem, né? Então, aí até coisas assim como, por exemplo, né, falando do rótulo, eu me lembrei, né? O óleo de soja, né? Que eles colocam, não contém colesterol. Claro que não contém colesterol. As pessoas diziam, não, mas óleo de soja, esse óleo aqui é bom, porque ele não tem colesterol. Eu digo, mas nenhum óleo tem colesterol, né? Então, essa questão mesmo do pouco entendimento das coisas, né? Que a gente já tem, e aí a gente acaba, né, tendo que ensiná-los, né? Tempo, né? Falta de tempo, né? E as condições de trabalho mesmo, que é realmente muito relevante, mas também pouco discutido, né? O que é muito comum, né? Da maior parte da nossa população, né? Que as pessoas têm uma jornada longa de trabalho, né? Que não tenha tempo mesmo para estar preparando os alimentos, né? E trabalham realmente em condições subhumanas às vezes, né? Então, realmente, o tempo que eles têm é para comer um lanche, como está mostrando aqui na foto, né? Para tomar um refrigerante, tem aquele tempo bem curto para fazer uma refeição. Então, corre para o local mais próximo e come, né? Para matar a fome, né? Então, uma pessoa que trabalha com trabalhos informais, né? Às vezes, por exemplo, a gente já teve de atender é, pessoas, né, que, se eu não me engano, que trabalhavam como Uber mesmo já, né? Então, bem que agora o Uber é regulamentado, né? Mas enfim, coisa recente. Então, trabalho informal, né? Que aí a pessoa passava o dia dentro do carro, e aí era complicado até para a gente orientar como é que eles deveriam fazer. Mas aí a gente foi dizer, não, ó, pega uma fruta para os lanches, né? Porque as refeições principais a pessoa conseguia fazer em casa. Então, para os lanches era o que a gente dizia, né? Ó, pega uma fruta para você não estar parando em qualquer lugar para comprar, né, salgado e refrigerante. Então, leva uma fruta, né? Leva um potinho, pega um potinho pequeno, coloca aveia dentro, coloca um leite em pó dentro, alguma coisa assim que você vai comendo junto com essa fruta, né? Até para você ficar mais saciado, para não comer só a fruta. Então, a gente ia tentando adequar algumas coisas dentro da realidade. E aí, a falta de tempo para cozinhar, pela questão, né, dessa falta mesmo de estar a maior parte do tempo no trabalho, né?
E, consequentemente, né, o que é que a pessoa tem mais, né? Consumo de fast food, né, que é mais prático, as frituras, que fica mais rápido, né, para você fazer, os alimentos prontos. E, às vezes, né, gasta muito dinheiro com essas coisas, né? Então, é por isso que eu tô dizendo, tem que conversar com a pessoa para saber, né, como é que ela pode estar melhorando nessas situações, né? Como é que ela pode estar modificando, nem melhorando, modificando essas, o que dá para ser feito, na verdade, dentro da realidade da pessoa, né? A cultura alimentar, né, também bastante importante, né? A gente sabe que a alimentação não é só questão de você estar comendo para poder não morrer, né? Mas é muito embutido, né, de sentimentos, né, de momentos também, né, e do que você veio aprendendo de geração para geração. Então, algumas coisas, né, o uso frequente de fritura, o consumo elevado de carne gordurosa, né, bebidas açucaradas no dia a dia, né, como os refrigerantes, por exemplo, a quantidade de açúcar exagerada que algumas pessoas colocam nos sucos, né, que às vezes não é necessário, né? Então, nem sempre é culpa, né, da pessoa em si, digamos assim, é uma construção da pessoa mesmo, social e cultural daquela pessoa, né? Já vem mesmo de várias e várias gerações passadas, né? De mãe para filho, de pai, de avó e avô, enfim, acesso aos serviços de saúde, né? Então, vai impactar também no diagnóstico e tratamento. Há pessoas que realmente têm dificuldade de ter acesso, né, aos serviços de saúde, né? Então, quais são os problemas mais comuns também que são encontrados, né, nos locais, né, nos postos de saúde, por exemplo? Faltas de exames laboratoriais podem acontecer, baixa frequência de acompanhamento, ou seja, a pessoa vai para uma consulta com um médico, por exemplo, aí só daqui a 6 meses, um ano é que tem consulta novamente, né? Se não for um paciente que tem hipertensão e diabetes, que é uma coisa mais regrada, né? Se for um paciente com, por exemplo, uma dislipidemia, só entre aspas, a dislipidemia vai demorar um tempo maior para ele ser atendido novamente pelo médico, pelo enfermeiro, né? Dificuldade nessa continuidade do cuidado, né? Até também por essa baixa frequência de acompanhamento, né? Também. E do tempo da pessoa, né? De entender que tem que se cuidar também, né? O resultado, consequentemente, vai ser dislipidemias não diagnosticadas ou diagnosticadas e não tratadas, né? Então, todas essas coisas elas vão influenciar. A indústria também e o marketing de alimentos, né? Eles têm uma forte influência social também, né? Então, as pessoas são bombardeadas hoje em dia, né? Por muitas propagandas de alimentos ultraprocessados, né? Produtos mais baratos, né? E produtos muito palatáveis, né? Que vão ser, né? Bastante maléficos, né, para quem tem problemas de saúde, para quem tem dislipidemias, e não é nem isso que eu quero dizer. O que eu queria dizer é a questão também de ser viciantes. Pronto, né? É isso que eu queria dizer, né? É. Então, essa indústria, né, de alimentos, ela consegue, né, fazer com que haja esse movimento como está mostrando nessa figura. Esses alimentos ultraprocessados, eles são tidos como mais baratos, entre aspas, né, como os alimentos saudáveis, tem muita gente que fala que são caros, né? Então, exemplo, né, promoções de refrigerante maior do que promoção de água, o preço do suco, que eu acho a coisa mais absurda do mundo, é o preço de um copo de suco ser mais caro do que uma latinha de refrigerante. Então, a maioria das pessoas, né, vai sempre estar optando por estar comprando um suco, ó, um refrigerante em detrimento de um suco, né? Justamente pela essa questão do poder mesmo da indústria, né? Do valor mesmo, né? Então, eu acho assim o fim da picada, né? A desigualdade social, né? Que aí ela vai integrar todos os outros, né? Fatores sociais anteriormente, né? Falados, né? Que aí vai impactar diretamente, né? População mais vulnerável, né? Sem acesso a tanta informação. Acesso à informação tem, mas informação de qualidade, né? Discernimento para entender, dinheiro para comprar alimento, né? A influência dessas propagandas, né? Então, vai impactar em quê? O maior risco da pessoa desenvolver a obesidade,
as dislipidemias e, consequentemente, também as doenças cardiovasculares, né? Então, a desigualdade social, se a gente for procurar, vai, né, essas doenças, né, é, esses acometimentos, né, que a pessoa tem, acaba estando presente, né, numa população que tem mesmo, né, uma renda mais baixa. O que é que a gente pode, né, fazer, né, tá fazendo para que essa população tenha uma adesão maior, né, a que seria tido como ideal para a melhoria de vida, né, em relação à questão da melhoria da qualidade da alimentação, do estilo de vida também, né? Praticar saúde vai além de algumas expressões superficiais, né? Então, só da gente dizer coma bem, ou use álcool com moderação, use escadas de elevador, ou ao invés do elevador, né? Então, a gente ter uma atenção maior relacionada à questão das orientações que a gente está dando, né? Não essas expressões bem corriqueiras, né? Digamos assim. Os programas de mudança de estilo de vida, eles têm mostrado que são bastante efetivos no tratamento das doenças cardiovasculares, né? O aumento da adesão da população, né? Impacta na mudança significativa do peso, da pressão arterial, no controle, né, das dislipidemias, colesterol, LDL, triglicerídeo, da glicemia de jejum, né? Se há adesão, né, a esses tratamentos, né, então vai observar que há mudança em toda essa problemática, né, no ganho de peso, da pressão, aumento da pressão arterial, né, do colesterol, do LDL, né. E aí, o que a gente pode estar fazendo nos atendimentos, né? Algumas estratégias de comunicação. E, o uso, né, de linguagem mais acessíveis e mais clara, né? Evitar termos técnicos como técnicos demais, né? Então, falar, né, de uma forma científica que a pessoa não entenda, né? Explicar o porquê de cada recomendação de uma forma que a pessoa consiga entender, de uma forma mais simples, né? Por que que você não deve comer uma tapioca sem um acompanhamento? Aí você vai explicar qual é o impacto que tem, né, no seu organismo, no organismo da pessoa, aliás, né, ela comer uma tapioca sem colocar algo dentro, né? Então, a gente tem que explicar de uma forma fácil para que a pessoa consiga compreender. É como eu estava falando para os meninos ontem, às vezes os pacientes eles não sabem nem o que é pressão alta, né? Não sabe nem o que é diabetes, sabe que é uma doença, sabe que ele tem, mas como é que ela né? Como é que funciona dentro do corpo dele, que é aquela causa dentro do organismo da pessoa, eles não sabem, né? Então, a gente pode chegar e explicar para eles de uma forma que eles consigam entender. Aí vai fazer com que a pessoa, né, a partir de ter essa informação e esse entendimento, que ela consiga aderir mais facilmente ao que você está propondo, né? E a valorização, né, da cultura alimentar dessa pessoa, né? O que a gente vai fazer, não só pegar o recordatório por pegar, né? Não só copiar o recordatório por copiar, mas a gente ter esse recordatório em mãos para poder a gente ver o que dá, né, vamos dizer assim, né, dessa alimentação dessa pessoa dentro das problemáticas de saúde que ela tem, né? Então, como interagir, né, integrar, na verdade, as recomendações aos hábitos regionais, alimentares e familiares, né, respeitando, assim, os costumes que a pessoa tem. Então, como eu estou dizendo, que aqui a gente pode deixar da alimentação daquela pessoa, né? O que pode ser aproveitado, digamos assim, né? Outra coisa interessante, né, que chama muito a atenção deles, né, é a educação alimentar e nutricional, né, o uso da educação alimentar e nutricional, né, para fazer com que eles se engajem mais mesmo, né, na melhoria da qualidade de vida deles. Então, a gente pode, né, ofertar oficinas culinárias, ensinando, né, a preparação dos alimentos de uma forma mais saudável e acessível, né? Oficinas com leituras de rótulos, né? Fazer atividades com esses pacientes, né? Ensinando mesmo, né? Eles a ler os rótulos, que para a gente é normal, opa, é comum, mas eles não
não entendem, né? Não sabem, né? E sempre perguntando, né? Se tem feiras livres, se tem horta comunitária. Ah, uma coisa bem lembrada. Aqui no meu bairro, eles têm, né? Uma horta comunitária que eles recebem, né? Principalmente os pacientes que têm hipertensão e que têm diabetes, eles são cadastrados, né, lá na horta e eles recebem verduras que é plantada lá na horta mesmo, né? Então, e agora eu não vou lembrar o que tem, mas tem, eu sei que tem alface, tinha bastante coisa, né? Então eles recebiam uma vez por semana, se eu não me engano, ou era 2 vezes, não, acho que é uma vez na semana só. Né? Então, principalmente esses pacientes que têm doenças crônicas, eles recebiam, né? E nas feiras livres, como sempre tem aqui dia de sexta-feira de manhã, aqui no meu bairro, né? É, consegue comprar alimentos com um valor mais acessível, carne também, né? Não só fruta, verdura, não. As carnes também, peixe, frango, né? Então, é sempre estar perguntando, né, se no bairro da pessoa, próximo à casa dela, né, ela não tem acesso a esses tipos de estratégia. E aí também, né, a questão da realidade financeira, né, adaptar o plano alimentar, o planejamento alimentar à realidade financeira, né, que é o que vocês estão tendo que quebrar a cabeça para fechar a conta, digamos assim, né. Então, usar alternativas mais econômicas, como o ovo, o frango, né, as leguminosas, né, o feijão, as hortaliças da estação, né? Então, tudo que é da estação, que está na estação, né, se torna um pouco mais barato, pela questão da, da, da oferta, né? Da maior oferta, né? E também pode utilizar o aproveitamento integral dos alimentos, né? Dentro da perspectiva que a pessoa vai conseguir se alimentar melhor, né? Não é porque a pessoa vai comer casca, né? Entre aspas, né? Dizendo isso que a pessoa tem que comer, não. Vai comer porque não tem outra coisa para comer, não. Mas que dentro da perspectiva da falta mesmo, né? De renda e também das necessidades da melhoria da qualidade da alimentação, ela pode fazer o uso, né, do aproveitamento integral dos alimentos, sim, não tem nenhum tipo de problema, né? Motivação e empoderamento, né? Então, definir pequenas metas, né? E metas atingíveis, né? Para esses pacientes. E sempre reforçar, né? O que eles conseguiram, né? De mudança, mesmo que sendo poucas mudanças, né? Pequenas coisas que eles conseguiram, né? Antes o paciente não conseguia de jeito nenhum comer é, arroz parbolizado. Não foi nem arroz integral. Só comia arroz branco e comia uma quantidade muito grande de arroz branco, né? E você conseguiu fazer com que ele né, entendesse que ele teria que trocar esse arroz parbolizado, perdão, esse arroz branco pelo esse arroz parbolizado, pelo menos, né? E ele conseguiu comer. Agora tá comendo, tá até gostando, né? Então, parabenizar, né? E reforçar que ele continue, né? Então, isso aí para eles tem é bastante valioso, né? Trabalhar também a autoconfiança e a autonomia dele. Então, a gente dá, né, informações dentro daquela patologia que o paciente tem para que ele consiga tomar as decisões, né, mais acertadas do que não está dentro da dieta, por exemplo, do que não está escrito no papel, né? Então, por exemplo, ele vai para algum local e aí você não colocou, não tem como colocar tudo também, né? Muita coisa para colocar na dieta. Que ele pode comer, vou chutar aqui uma coisa. Um exemplo, né? Carne de porco, né? Você não colocou que ele pode comer carne de porco na dieta. Mas aí ele tá com colesterol alto, triglicerídeo alto, ele tem medo. Será que ele vai poder comer? Será que ele não vai poder comer? Né? Então, você dá essa informação e você dá a sabedoria, digamos assim, né? A informação mesmo correta para que eles tenham discernimento que é que ele vai poder fazer nesse caso, né? Certo? E, deixa eu ver, acho que eu voltei. Calma, Beth. E a importância da interdisciplinaridade, né? A equipe multidisciplinar,
né? Que não é você sozinho que vai conseguir muita coisa. Consegue, claro, né? No seu saber, dentro do seu saber, a gente consegue bastante coisa. Mas, né, se houver necessidade, né, de conversar mesmo com um assistente social para conseguir alguma coisa, né, de algum benefício para esse paciente, encaminhar, né, esse paciente para uma outra secretaria, né, para não ficar só dentro da área de saúde, será que ele não tem como ser encaminhado para assistência social, dentro da educação, né? Então, alguma coisa que possa ajudar, né, a melhoria da qualidade de vida dessa pessoa. Gestores de saúde, né? De repente, o coordenador do posto de saúde também pode ajudar com alguma coisa, né? Os agentes comunitários de saúde, né? Eles conhecem bastante, né? Cada pessoa que faz parte da sua regiãozinha, né? Da sua micro-região. Então, eles têm como ajudar também. E eles conhecem não só as pessoas, mas também todo o território, né? Então, a partir daí, eles conseguem ajudar a gente também a dar ideias, né, para poder melhorar. Ele sabe que tem uma feira, o dia que tem a feira, né? Ele sabe se tem a horta comunitária, como é que faz para você se cadastrar nessa horta para receber, né, as frutas, verduras, frutas não, a, as verduras, né? Os folhosos, né? Então, realmente, os agentes de saúde, eles têm muita informação para compartilhar, tanto com a gente como com, né, o paciente. Encaminhamento também para outros profissionais, se necessário, né? Se você achar que é necessário, se você identificar a necessidade. Para um médico, para um educador físico, para um psicólogo, né? Então, sempre lembrar que a gente pode, né, tem que olhar o paciente não só pelaquela doença que ele tem, mas a gente vê ele como um todo, né? Então, até porque também, né, situações mais difíceis, por exemplo, relacionadas com a questão, né, de saúde mental do paciente, eles vão afetar, né, também a situação de saúde como um todo daquela pessoa. Então, se sentir que há necessidade de encaminhar, você pode encaminhar para outros profissionais, né? E aí, pronto, essa aula de lipidemia a gente terminou. Aí eu vou passar para a aula de síndrome metabólica e falar um pouco também na obesidade, né? Obesidade, na síndrome metabólica. Atendimento nutricional na obesidade e na síndrome metabólica, né? Certo? Então, falando um pouquinho, né, o que é obesidade, né? A obesidade, ela é definida como uma enfermidade crônica, né? Hoje em dia, né, já é caracterizado, né, pela questão de ser, sim, uma doença crônica, né? E vai ser caracterizada, né, pelo acúmulo excessivo de gordura, né, comprometendo, assim, a saúde da, da pessoa, né? Associada também a outras condições, né? A obesidade geralmente ela vem, né, associada a outras condições, né? Então, não sempre, mas geralmente sim, né? Então, ela sempre vai vir, sempre não, mas geralmente vai vir associada, né, a uma dislipidemia, a um diabetes, a uma pressão alta, né, a um problema cardiovascular, né, no caso, hipertrofia ventricular esquerda, né? Então, a obesidade geralmente ela vem associada, né, a alguma outra condição de saúde, né? E ela vai ser, né, também influenciada por alguns fatores, né, como fatores genéticos, né, alguns fatores metabólicos e alguns fatores ambientais, né, que vão ser relacionados à questão cultural, à questão social e à questão comportamental mesmo da pessoa, né? Fatores genéticos, o pessoal diz assim, mas eu não engordo, eu engordo porque o meu pai era gordinho, né? O meu pai era obeso. A gente sabe que sim, há influência, né? Mas eu acredito e pelo que a gente, né, estuda e vê, né, e é falado também, né, nos estudos científicos, né, que ah, os fatores ambientais, eles são mais relacionados mesmo do que, né, os fatores genéticos, né? A questão da obesidade mesmo, do advento da obesidade, né? Então, alguns casos, né, de sobrepeso e obesidade relacionados à hereditariedade, né? Fatores hormonais e neuronais, né, eles podem determinar o peso da pessoa, né? E isso pode acontecer por pequenos defeitos na expressão ou na interação dos genes, né?
Então, né, vão ser a menor parcela, né, da população que tem obesidade, que vai ser pela questão da hereditariedade, mas acontece, né? Então, os genes também, né, eles podem ser influenciados pelo número e tamanho das células de gordura, né, e pela distribuição corporal de gordura, né, e pela taxa metabólica de repouso. Então, cada pessoa, né, vai ter uma taxa metabólica de repouso, para chamar de sua, digamos assim, né, que vai ser influenciada também pelos genes, né, certo? Outras causas, né, que podem fazer com que você tenha sobrepeso e obesidade, né, o sedentarismo, né, que já vai ser uma causa ambiental, né, então a falta de atividade física, o estilo de vida sedentário, né, e uma alimentação em excesso, ele vai sim aumentar e agravar essa obesidade, né? Inflamação, né? O tecido adiposo, ele é sabido, né, que ele secreta as citocinas pró e anti-inflamatórias. Esses efeitos eles vão incluir, né, em relação à questão pró-inflamatória, resistência à insulina, né, eles vão exacerbar, né, a hiperlipidemia, perda de proteína muscular, de massa muscular, né, e vão propiciar também a questão do estresse oxidativo, né, então a obesidade também traz isso, né? Sono, estresse e o ritmo circadiano, né? Eu já tinha falado até. A privação de sono, ela vai poder contribuir com o aumento da obesidade, né? Modificando a quantidade e a composição corporal, né? Também. E a distribuição da ingestão de alimentos, né? O sono, ele vai alterar a regulação endócrina também da nossa fome e do apetite, né? Essa regulação de fome e saciedade, né? A melatonina, né, ela vai desempenhar um papel também muito crucial nesse controle da fome também e no nosso metabolismo, né? Então, ela vai sinalizar para o nosso corpo que é hora da gente dormir. Então, ela vai ajudar no nosso ciclo circadiano e, consequentemente, na nossa fome, né? Então, sono regulado, né, vai ajudar você a ter, sim, né, a questão de uma melhor regulação da sua fome e da sua saciedade, né? Também da questão da massa muscular, né? O gosto, a saciedade e o tamanho das porções. O gosto dos alimentos, né? Eles remetem ao prazer, né? Sensação de prazer, né? Então, quanto maior, né, o número de variedade das refeições, como né, nos buffets, por exemplo, maior a possibilidade de aumentar a ingestão, né, de uma refeição. Então, claro, né? É igual você ir almoçar no self-service, né? É sempre bom a gente colocar para o paciente da gente, se ele almoça o self-service, né? Vai dar uma voltinha lá para dar uma olhada no que é que tem primeiro. Comece colocando a salada e depois você segue para as outras coisas, né? Para não esquecer da salada, né? E abrilhantar os olhos com as outras coisas e não colocar a salada, que vai dar uma saciedade maior, né? E colocar sempre o que está dentro do prescrito, né? O arroz, o feijão, a carne, dentro do que está prescrito. O aumento das porções, né, supera as necessidades para o indivíduo, né? Então, assim, quando tem uma opção muito grande, né, quantidade diferente de preparações, as pessoas, né, vão optar por querer comer coisas diferentes também, né? E é uma coisa perigosa, né? Ambientes obesogênicos, né? Ou não só ambientes, mas alguns compostos químicos, né? Há compostos químicos que são obesogênicos, né? Conhecidamente obesogênicos, né? E eles vão prejudicar e vão alterar, né, o nosso metabolismo, né? O metabolismo dos lipídios, aumentando a quantidade e o tamanho das células de gordura, né? Então, exemplos, né? O bisfenol A, os fitalatos, né? Que tem nos plásticos, né? Alguns cosméticos, alimentos industrializados, né? Então, há, sim, produtos químicos, né? Que vão ser obesogênicos, né? E aí, falando, né? Algumas outras questões, né? Da obesidade, né? O comportamento alimentar inadequado, né? O sedentarismo, né? São os principais fatores de aumento da obesidade no grupo geneticamente suscetíveis. Grupos que já têm suscetibilidade, né?
O estilo de vida ele vai influenciar no balanço energético, né? Pois um balanço energético positivo, né, entre essa ingestão alimentar e o gasto energético, ele vai sim determinar o aumento do peso, consequentemente, né, o acúmulo de tecido adiposo, né? Consumo pode ser relacionado, estar relacionado, né, com a fome ou com a necessidade de energia, com grande quantidade de reserva adiposa e como sinalização hormonal. O excesso pode ocorrer por prazer, dependendo do humor e dependendo dos aspectos sociais da pessoa também, né? Então, esse consumo excessivo, né, de alimento, ele pode estar relacionado com fome, né? Ou com a necessidade de energia maior também, por uma questão de sinalização hormonal, né? E aí a questão da fome e da saciedade, né? É relacionado ao hormônio, né? A leptina, né? Que é o hormônio da saciedade. Falando um pouquinho de fome e saciedade na obesidade, né? Falando da leptina, né? Ela vai ser, né, produzida pelas nossas células de gordura e vai sinalizar para o cérebro, né, que há uma quantidade de gordura armazenada suficiente, não? Então, suprimindo assim o apetite, promovendo assim a saciedade, né? Então, os indivíduos obesos, eles apresentam, né, elevados índices plasmáticos dessa leptina, né? Cerca de 5 vezes a mais do que aqueles encontrados em sujeitos mais magros, né, pela questão também da quantidade de células de gordura, né? E, consequentemente, né, essa hiperleptinemia, né, que é essa quantidade maior de leptina, né, encontrada em pessoas obesas, ela vai ser atribuída também, né, a alterações no receptor de leptina, ou uma deficiência em seu sinal de transporte da barreira hematocefálica, causando, assim, resistência, né, a essa leptina. Então, a pessoa acaba não tendo mais, né, essa ideia, né, mesmo de supressão desse apetite, né, da promoção dessa saciedade, né. Aqui é né, uma figurinha mostrando, né, o tecido adiposo, ele vai, né, produzir a leptina, que vai atuar lá no hipotálamo, né. Então, uma pessoa com obesidade, ela pode ter problema nesses receptores do hipotálamo, né, que vão ser sensíveis à ação dessa leptina, né. Consequentemente, há uma diminuição da saciedade, um aumento da ingestão alimentar, né? E, consequentemente, a obesidade, né? Pronto. O outro hormônio, né, que vai ser o hormônio da fome, né, que é chamado popularmente, né, seria a grelina, né, que vai ser produzida principalmente no nosso estômago, e é o hormônio que vai estimular o apetite, né? Então, baixos níveis da leptina podem, por sua vez, levar a um aumento da grelina, intensificando, assim, a sensação de fome. Então, a leptina vai ser responsável pela saciedade, né? E a grelina vai ser responsável pela questão da fome, né? Outras né, condições de saúde que vão ser relacionadas à questão da obesidade, né? Outras condições, né? Doenças cardiovasculares vão estar associadas, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, câncer, apneia do sono, síndrome do ovário policístico, doenças, né? A doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Popularmente conhecida como gordura no fígado, né? As litíases, as pedras, né? Os cálculos, né? Redução da fertilidade, alterações nos hormônios, mudança no ciclo menstrual para as mulheres, né? Então, a obesidade, ela vai estar trazendo todos esses tipos de condições, né, diferentes para as pessoas que são acometidas por ela, né? Então, o pessoal diz, minha obesidade sou saudável, né? A gente sabe, infelizmente, que não, né? Que, né, é a Vigitel, né, mostrando alguns gráficos, né, da Vigitel, né, que é aquela pesquisa que é feita através de ligação telefônica, né, que vai mostrando, né, que mais da metade da população brasileira, né, ou seja, 55,7% tem excesso de peso, né, de uma forma geral.
que é um aumento de 30,8% quando comparado com o percentual de 42,6% no ano de 2006, né? Essa aqui é de 2006 a 2018, né? Então, é fazendo essa comparação, como tem aqui no gráfico, né? O aumento da prevalência foi maior entre as faixas etárias de 18 a 24 anos, com 55%, né? Então, é o que está mostrando o crescimento da obesidade por faixa etária, né? Então, das pessoas de 25 a 34 anos, né? Também, né, teve um aumento bastante significativo, né? 84%. A pessoa, quando, né, foi fazer, ela confundiu aqui a faixa etária. A faixa etária que tem um maior crescimento é de 25 a 34, não de 18 a 24. Ah, de 25 a 34, né? O Brasil também, né, atinge a maior prevalência de obesidade, né, em 2018, nesse caso, né? 19,8% dos adultos nos últimos 13 anos, né? Comparando esse período de tempo. Mas realmente, com certeza, já deve estar bem maior agora. A gente está em 2026, então tem a Vigitel de 2000, provavelmente ainda vai sair, né? Os dados da Vigitel de 2025, só deve ter o dado de 2024. Então, se essa aqui é 2018, né, já tem 6 anos de diferença. Então, com certeza, eu acho que é mais da metade da população brasileira, na verdade, que tem excesso de peso. Né? Então, realmente, assim, uma quantidade bastante assustadora, apesar, né, do advindo, né, dessas canetas emagrecedoras, né? A questão da obesidade, né? Os fatores genéticos, eles podem influenciar de 24% a 40% das alterações, né? Então, tem, né, uma quantidade de porcentagem genética, né? Das alterações do IMC, o aumento do câncer de colo, de reto, de próstata, tem sido observado também em homens obesos, maior o aumento da frequência, né, em câncer de vesícula, de endometriose, aliás, perdão, câncer de vesícula, câncer de endométrio e mamas em mulheres obesas, né? Os estudos epidemiológicos têm confirmado que a perda ponderal, né, perda de peso, vai levar à melhora dessas doenças, reduzindo tanto os fatores de risco quanto a mortalidade também, né? Então, já a perda de peso, né, já mostra essa questão da redução dos fatores de risco e da mortalidade, né? A obesidade não interfere apenas na qualidade de vida das pessoas, né? Mas ela vai também trazer, né, implicações diretas na questão da aceitação social, né, dessas pessoas que têm obesidade. Elas vão ser excluídas por uma questão de estética, né? Porque a sociedade já é bastante difundido, né, e hoje cada vez mais, né, que a magreza é que é o bonito, né, digamos assim. É lógico que a gente sabe que uma pessoa com obesidade ela não é saudável, mas também há essas outras questões, né, relacionadas à questão da aceitação social também, né? Então, faz-se necessário, né, um diagnóstico precoce de obesidade para que a pessoa consiga buscar tratamento o mais rápido possível, se ela quiser mudar, claro, né, para ela buscar essas intervenções terapêuticas apropriadas, né? Então, promoção da saúde, redução da mortalidade em indivíduos, né, nos indivíduos e na população de uma forma geral que tem obesidade, né? Promoção da saúde, né? Então, a gente tem que promover, né, conhecimento para que as pessoas saiam desses quadros, né, de obesidade, cada vez mais, né? Aqui falando um pouquinho, né, sobre a distribuição da gordura corporal, né? Além do excesso de gordura corporal, né, é indispensável também a gente observe, né, a distribuição dessa gordura, né, para avaliar onde é que esse excesso de gordura ele está localizado, né? Quando ele é localizado, né, principalmente na região central, né, na região abdominal, ele vai, né, já é conhecido, representar um fator de risco para a pessoa, um fator de maior morbidade e mortalidade, né? Do que aqueles que são distribuídos em outros locais, né? Então, a gente já é sabido, né? É conhecido, né? Que quando,
né, essa questão dessa quantidade de gordura, ela é mais central, o abdominal, a pessoa já tem uma propensão maior, né, e uma forma maior para desenvolver doenças crônicas, né, doenças cardiovasculares, na verdade, né? Então, por isso que nós fazemos, né, as circunferências, né? Certo? Então, aqui falando um pouco, né, dos tipos, né, de obesidade, né? Obesidade periférica, né, a distribuição regional de gordura com maior concentração nos quadris, também chamada de obesidade ginoide, né, ou ginecoide, né, vai se relacionar com risco aumentado de artroses e varizes, né? Como essa foto aqui é o estilo de corpo em pera, né? Como está mostrando aqui essa foto, né? Que a pessoa vai acumular mais gordura na parte das coxas e no bumbum, né? Obesidade central, né? Quando a maior concentração de gordura é visceral, né? Também chamada de obesidade troncular ou androide, né? E ela se verifica também, né? Que se verifica o maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, que é como está mostrando essa outra figurinha aqui, né? Essa outra parte da figura, né? Esse formato mais de maçã, digamos assim, né? Do corpo mais em formato de maçã, né? Seria mais na gordura central distribuída mais nessa região abdominal mesmo. Como a gente já falou, né? Tem relação maior com as doenças cardiovasculares, né? Desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E, né, principais depósitos estão localizados ao redor do abdômen e na parte superior do corpo, né? E aí vem a questão, né, das faixas, né, seguras, digamos assim, da circunferência de cintura, né? Se for maior do que 80 centímetros em mulheres e 94 centímetros em homens, né, já é um preditor, né, para dizer que a pessoa tem risco de desenvolver doenças cardiovasculares, né? A obesidade generalizada, né? Quando os depósitos de gordura estão difusamente distribuídos, né? Também chamado de obesidade difusa ou mista. Há riscos aumentados para doenças cardiovasculares, doenças endócrinas e musculoesqueléticas também, né? Aí aqui, né? É só relembrando mais uma vez nossa velha tabelinha do IMC, né? Então, nosso ainda é bastante utilizado, né? Apesar dos pesares, né? Mas ainda é utilizado. A gente sabe que o mais importante é a questão mesmo da quantidade de gordura. Não só, né? Mas de várias coisas, mas mais da quantidade de gordura corporal, né? Vale mesmo. E aí, um IMC, né? Maior do que 30, maior ou igual a 30 e menor do que 35, obesidade grau 1, né? Maior do que 35, maior ou igual a 35, menor do que 40 é obesidade grau 2 e maior do que 40, né? Maior ou igual a 40 já é obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, né? Então, são as classificações do IMC em relação à obesidade, as faixas, né? Aqui do idoso, né? Diferente a faixa, né? Na verdade, a faixa de autofria é de 23 a 27, né? Esse aqui dessa tabelinha tá meio maluca. Se o idoso tiver o IMC maior do que 28, já é considerado com excesso de peso, né? As limitações, né? Não distingue a massa gordurosa da massa magra, né? As limitações do IMC, falando do diagnóstico, né, de obesidade, e não reflete a distribuição de gordura corporal, né? Então, ele, como está mostrando aqui na figura, né, o IMC ele não é tão interessante por conta desses dois pontos, né? Se for um paciente que ele seja, né, eles vão ter o mesmo peso, a mesma altura, né? E o mesmo IMC. Porém, a composição corporal deles é completamente diferente, né? Então, por isso que para pessoas, né, que treinam, né, o IMC não vai ser tão interessante, né? A combinação, né, do IMC com as medidas de distribuição de gordura vão ajudar, né, a resolver alguns problemas do IMC isolado. Então, por isso que hoje em dia a gente não dá tanta ênfase só ao uso do IMC, né?
Métodos para avaliar a massa gordurosa e a distribuição de gordura. E aí entram as circunferências, né? Circunferência da cintura, circunferência do braço, do quadril, a panturrilha, né? A RCQ e a abdominal, né? Então, a OMS, ela coloca que a circunferência da cintura maior do que 94 centímetros para homens e maior do que 80 centímetros para mulheres, já vai fazer com que, né, já vai servir de alerta para as pessoas desenvolverem doenças cardiovasculares, né? Essa outra referência, né, National Cholesterol Education Program, já coloca que para homens maior do que 102 e mulheres maior do que 88, tem grande risco de desenvolver doenças cardiovasculares, né? Maior do que 94 e maior do que 80, entre 94 e 102, na verdade, né? Esse valor tem risco de desenvolver, né? E acima de 102 é grande risco de desenvolver, né? E a mulher entre 80 e 88 tem risco de desenvolver, e acima de 88, né, da circunferência abdominal, né, tem grande risco de desenvolver doenças cardiovasculares, né? Outras coisas que a gente pode utilizar, né, a bioimpedância, as dobras cutâneas, a ultrassonografia, né, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, para a gente saber essa distribuição de gordura e avaliar a quantidade de massa gordurosa, né? E de massa muscular, né? A circunferência do pescoço, ela também pode ser utilizada, né, como triagem, né, de detecção em adultos com excesso de peso, tanto quanto como marcador de adiposidade central e morbidade, né? Isso se deve ao fato, né, de que o acúmulo de gordura nessa região está associado também, né, a maior risco de doenças, de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né? Infarto, alterações de concentração de LDL, hipertensão arterial, hiperglicemia, síndrome de apneia, né? Então, alguns estudos, eles apontam que a circunferência do pescoço aumentada, né, ela serve como um marcador mais eficiente da obesidade visceral e da resistência periférica à ação da insulina do que mesmo a cintura, né? Então, traz aqui, nessa tabela, né, algumas as referências, né, para homem e para mulher dessa medida da circunferência do pescoço, né? Então, se para a obesidade, né, maior ou igual a 39,5 para homens e maior ou igual a 36,5 para mulheres, já caracteriza como obesidade presente, né? E essa gravidade também de desenvolver doenças cardiovasculares. É falando sobre a dietoterapia, né, dessa obesidade. Vale, meu Deus, passei. Voltando. Princípios, né, da atenção nutricional para o paciente com obesidade, né? Vai incluir, né, a avaliação do estado nutricional para determinação do diagnóstico e das necessidades nutricionais desse paciente, desenvolvimento, né, para um plano de ação nutricional, né? Não só a questão da prescrição da dieta, mas das orientações também, né? Implementação da dietoterapia, né? Que vai incluir o cálculo da dieta e o conteúdo de macro e de micronutrientes, né? O aconselhamento nutricional também, envolvendo conceitos básicos mesmo sobre saúde, sobre alimentação, né? Como eu falei, vai envolver só o plano nutricional, ele não vai ser só a prescrição da dieta, né? Mas ele vai entrar também dentro desse plano nutricional o aconselhamento, né? As orientações. E a avaliação da eficiência da intervenção, que vai ser feito mesmo com os retornos, né? Porque se seu paciente você vai poder ter a oportunidade de fazer, né? E os objetivos do tratamento. O objetivo racional da intervenção dietética é reduzir mesmo, né, a gordura corporal para o nível que seja o nível saudável, né? Que seja acompanhado de melhora do estado de saúde, da redução dos riscos de desenvolver doenças cardiovasculares e outras complicações ligadas à obesidade, né? Como diabetes, pressão alta, né? Então, de uma forma geral, a redução de 5 a 10% do peso inicial, né, ele já vai resultar numa melhora significativa, né, da metabólica desse paciente, né? Então,
desses riscos, né, de desenvolver essas outras doenças também, né? Então, alcançar um estado de eutrofia ou magreza não é o objetivo central do tratamento da obesidade, né? Uma vez que níveis intermediários para esse resultado representam uma melhora muito grande já nas condições de saúde. Então, você conseguir, né, fazer com que a pessoa já perca uma quantidade de peso interessante, né? Ela já ajuda bastante a melhorar tanto a questão metabólica desse paciente, né, o funcionamento do organismo, como também a questão das condições de saúde de uma maneira geral. Emagrecimento sustentado é preciso também a manutenção durante toda a vida, né, dos hábitos e das práticas saudáveis, né? Então, conseguiu perder peso, mas aí tem que se manter fazendo, né, as estratégias que foram necessárias para que você chegasse, né, ao objetivo desejado, né, que seria a melhoria da qualidade de vida. Portanto, né, entende-se que o monitoramento dos resultados é fundamental para que essa continuidade, né, da melhoria seja garantida, né? Então, sugerir dietas nutricionalmente balanceadas, cardápios saborosos e sem restrições energéticas muito drásticas. Por isso que eu digo, é uma orientação da própria ABESO, né, que é a Associação Brasileira para Obesos e Sobrepeso, né, que haja essa redução de 500 a 1.000 quilocalorias, né, da dieta dos pacientes, né, no gesto dos pacientes. Mas eu, particularmente, acho, assim, 500 calorias, às vezes, dependendo da situação, mas 1.000 calorias, né, 500 calorias é possível, né, mas 1.000 calorias eu acho, assim, uma quantidade muito grande para você estar reduzindo, né, da alimentação de uma pessoa, né. Então, indivíduos que seguem dietas muito restritas e desbalanceadas, eles podem ficar contentes com os resultados a curto prazo, né? Mas além do risco de recuperação de peso, né, pelo fato de estar fazendo dietas altamente restritivas e não conseguir manter essas dietas, né, eles podem apresentar também deficiências nutricionais, né? Então, é interessante que perca peso, mas de uma forma saudável, né? Essa é a ideia. Então, frequentemente encontram-se metas discrepantes, né, entre o profissional e o paciente. Né? O paciente tem um pensamento, a gente tem outro pensamento, né? Então, quando esse deseja recuperar, por exemplo, suas medidas antropométricas de um passado distante, né? Quando era jovem, né? Antes de eu me casar, eu pesava 40 e poucos quilos, e hoje, 20 anos depois, a pessoa está com o dobro do peso. Né? Então, assim, tem que alinhar mesmo, né, as metas desse paciente com o que é possível ser feito, né? Referência estética, né? Tem, especialmente no caso das mulheres, né? Sempre dizer que cada organismo é um organismo diferente, né? E que a gente não pode se basear pelo que a gente está vendo nas redes sociais, né? Essa magreza excessiva, né? Que a estrutura corporal das pessoas é diferente, né? Então, a gente nunca vai chegar a ter talvez o corpo igual a de alguma dessas pessoas que a gente acaba vendo na internet, né? Muito magras demais, por conta da sua constituição mesmo genética, né? Então, vem sendo, né, construído pela mídia, com a imagem de modelos, de atrizes, né, famosas e magérrimas, né, um mundo irreal, né, mas que se faz presente na hora de definir o peso desejado, né, ou as metas de tratamento para algumas mulheres, né, então, realmente, a gente tem que trazer a pessoa para a realidade dela, né. E aí, como eu estava falando, né, quais são as diretrizes, né, da dietoterapia para a obesidade, né? Plano de restrição energética moderada, né? Conteúdo energético. O que a gente vai fazer? Calcular o valor energético desejado, segundo a situação biológica, né? E vai reduzir progressivamente a ingestão entre 500 e 1.000 calorias em relação ao valor do consumo obtido na anamnese alimentar. Ou seja, não pode, né, na verdade, deixar, né, esse JET inferior a 1.200. Quer dizer,
Meu Deus do céu, uma dieta de 1.200 calorias é pouquíssimo, né? Então, principalmente para uma pessoa que tem obesidade, né? Que com certeza é acostumada que já não tem mais aquela regulação de fome e saciedade, né? Pela questão da resistência à leptina, resistência à insulina também, né? Então, não há condição de você jamais colocar uma dieta inicial, principalmente de 1.200 calorias para um paciente com obesidade, né? E, né, o valor desse gasto energético, ele não pode ser inferior à taxa metabólica basal desse paciente, porque você vai deixar o organismo do paciente mais estressado, mais com uma maior dificuldade ainda dele perder peso, né? Então, jamais, né, a taxa metabólica, essa dieta desse paciente vai poder ser menor do que a taxa metabólica basal dele, né? Às vezes, o que é que acontece? Eu gostava muito de falar para os meninos, né? A gente fazia, né, os cálculos e fazia o cálculo do recordatório também, né? E aí, pelas orientações, essa questão de retirar de 500 a 1.000 calorias em cima do JET, né? Ficava, assim, uma quantidade de caloria bem mais baixa, né? E muito diferente do recordatório, da quantidade de consumida no recordatório, né? De caloria consumida no recordatório. Aí o que é que eu conversava muito com os meninos também? Dizia, meu povo, para não ficar assim uma quantidade muito discrepante, né, muito diferente, para não diminuir também uma quantidade muito grande de calorias dentro do que a pessoa tem costume de comer, e aí vinha sentir fome, e aí não conseguir fazer a dieta, vamos tentar manter, nem que seja o valor energético, né, calculado pelo JET, que geralmente, né, ao dar o valor da quantidade de caloria do recordatório era bem maior, né? Do que o que era calculado no JET, mesmo sendo com o peso atual da pessoa, né? Quando era feito ainda com o peso atual. E aí, eu falava para a gente não reduzir as 500 ou as 1.000 calorias. 1.000 calorias eu nunca pedi, não. Mas as 500, nunca sugeri, né? Pedi, não, sugeri. Né? Mas aí, vamos tentar fazer com esse valor do JET, né? E você vai melhorar qualitativamente a dieta desse paciente, né? Para Professora, ver. Oi, pode quando dizer, eu tenho uma pode dizer. paciente, né, que ela está com sobrepeso, próximo da obesidade, qual Sim. é o percentual ideal de perca de peso por mês? Seria de 1 a 2 quilos? Um emagrecimento que, assim, que a perca de peso fosse saudável. Saudável, né? Você pode calcular, Lívia, de peso a cada mês. Seria uma perda saudável, entendeu? Você pode estabelecer com ele essa meta, por exemplo, né? Ou então, para você mesmo, né? Para você ficar. Acho que eu passei aqui. Para você ficar acompanhando, né? Se ele está perdendo mesmo, pelo menos 5% do peso que ele estava, né? Na consulta anterior, certo? E aí a distribuição, né, E você pode fazer também, né, dentro agora eu lembrei, dentro se você utilizar programa, né, do programa para fazer a dieta, você pode estabelecer a quantidade, né, de calorias a menos que você vai colocar na dieta daquele paciente para você conseguir com que ele perca a quantidade de quilos que você quer, né? Então, dentro agora eu não digo, meu Deus, do software, né? Da formulação da dieta do paciente, né? Dentro do software você vai colocando também a quantidade de calorias que você quer reduzir na hora do cálculo, né, para você conseguir a quantidade de peso que você quer. Mas aí, por exemplo, o paciente foi para você inicialmente com 70 quilos, né? Só um exemplo. Aí você, na próxima consulta, se você faz 35% de 70, né? Então dá em média mais ou menos 3,5 quilos, né? Porque 7 vezes 5 é 35, né? Aí, se ele conseguiu, né, bater essa meta, aí na outra consulta você também vai tentando manter essa questão da perda de peso dele, né? De 0.
sim, 3,5 quilos disso, justamente. Então, ele teria que ficar com 66,5 quilos. Aí, na consulta seguinte, menos 5%, né? Até ele conseguir chegar no peso que seria dito como o peso adequado. Mas aí a gente está falando muito de peso, né? Você pode ir acompanhando também pela questão mesmo da quantidade de gordura corporal dele, né? Se for avaliar por outros meios, não só pelo IMC, né? Certo? E aí, carboidrato, né? Que é para ser colocado na dieta, né? De 55% a 60% do gasto energético, cerca de 20% de absorção simples, né? De carboidrato simples, proteínas de 15 a 20, não menos do que 0,8, né? De grama de proteína por quilo de peso por dia, né? Gorduras de 20 a 25, com 7% de gordura saturada, 10 de poli e 13 de monoinsaturada, né? Fibras de 20 a 30, álcool não é aconselhável também, colesterol não mais do que 300, né? As vitaminas e os minerais, eles vão seguir as DRIs, e o cloreto de sódio, né? Quantidade adequada na situação biológica também do indivíduo. Então, seguindo as DRIs também, né? Cloreto de sódio é o sal, né? Tô ficando maluco. Que no caso é, é 5 gramas de sal por dia, né? E a distribuição sugere-se, né, de 6 refeições por dia, né? Então, também é variado, né? Vai depender muito da quantidade, aliás, das condições dessa pessoa realmente de conseguir fazer toda essa quantidade de refeições. Não pode ser que faça 5, né? Mas aí que tenha uma distribuição mesmo maior do número de refeições, né? Aqui também, né, a tabelinha mostrando, né, a distribuição de macronutrientes, né? Déficit, aqui nessa orientação, ele já coloca um déficit de 500 a 600 quilocalorias, né? Com base nas estimativas obtidas através das equações. E aí, carboidrato, né, de 45 a 55, proteína de 15 a 25, gorduras totais de 25 a 30, e aí vem as outras, né, a estratificação das gorduras, né, saturada menor do que 7, mono de 15 a 20, e a poli menor do que 7, também diferente, né. Aqui atrás ácidos graxos trans, olha, menor do que 2%, e fibras de 20 a 40%. Então, já é uma outra recomendação para o tratamento da obesidade, né? Diferente. Opa, voltei para cá. E a parte bastante importante, né? Que é a questão do aconselhamento nutricional, né? E aí, né, como está trazendo nessa a frase, né, que a cultura de um povo ela pode determinar a adoção de um padrão alimentar particular, incluindo suas crenças e seus tabus também, né? Então, uma vez que instalado esse comportamento alimentar, né, esse padrão alimentar, talvez seja muito difícil ele individualmente, principalmente pessoas já mais velhas, né? Então, a inclusão do conteúdo relacionado à alimentação e à nutrição nos currículos escolares também, né? Eles vão contribuir, com certeza, né? Para o estabelecimento de hábitos alimentares mais saudáveis, que aí a criança já vai aprendendo desde pequenininho e já vai sedimentando essa ideia na cabeça da criança, né? Então, deve-se ajudar o paciente a entender a dieta, a raciocinar as estratégias, as propostas do planejamento alimentar, né? Então, alguns exemplos, né, que devem ser falados, né, que devem ser tratados durante a dieta, né, de pessoas com obesidade, né? Então, instruir o paciente a manter sua própria dieta, né? Então, manter mesmo o que foi prescrito para ele, né? Ensinar a utilizar receitas, a controlar as porções, a indicar o que consumir em festas, né? Os lanches menos energéticos, os métodos de preparação de alimento. Então, tentar munir ele de vários tipos de informações diferentes para que ele saiba fazer a tomada de decisão correta, né? Utilizar recursos de terapia comportamental para o automonitoramento, como, né? Diários alimentares, diários de atividade física e registro do peso corporal também, né? Eu gosto mais da parte dos diários, confesso. Estimular o paciente a discutir com o profissional as opiniões leigas, né? Então, o que ele sabe, que ele acha que sabe, né?
né? E os palpites que ele tem, né, de familiares. Então, assim, ele vai discutir essas coisas com o profissional, né? Essas informações, esses palpites dos familiares com o profissional, e não com os familiares, né, amigos e achando na rede social, né? Então, estimular a prática de exercício físico orientado, né? Orientar sobre a síndrome do ioiô, que é a questão do ganho de peso, né? Porque ela vai ocorrer, né? Então, o que é que pode fazer para evitar, né? Então, que ele coma devagar, mastique bem os alimentos, que ele evite pular as refeições. Então, assim, são várias orientações que você não necessariamente precisa dar na primeira consulta logo, né? Às vezes a gente fica muito bitolado, né? Em falar um monte de coisa. Pelo menos no começo dos atendimentos, né? Antigamente eu ficava muito bitolada em falar as coisas, tudo, tem que falar tudo. Como se você não fosse ver o paciente outras vezes, né? Mas você pode fazer orientação também, se você não for ver o paciente outras vezes, né? No caso do estágio, mas vocês vão ter bastante tempo, né? Então, assim, a gente não precisa também estabelecer pequenas metas com ele, né? Para você ver os resultados na consulta seguinte, para que seja mais fácil dele conseguir cumprir, né? Então, aqui é só um algoritmozinho, né? Só o que, que a pessoa vai fazer caso, né? Por exemplo, o IMC der alterado, né? A gente já vai avaliando, né? O IMC, fatores de risco, a circunferência da cintura. Deu alterado. Pergunta se o paciente está preparado para perder peso. Se sim, né? A gente vai aconselhar vai determinar metas, estratégias para o emagrecimento e controle desses fatores de risco, apontar objetivos quantificáveis de perda de peso 10%. Olha aí, que aqui também, né? Ó, perda de peso de 10% ou 0,45 a 0,90 quilos por semana em 6 meses de terapia. Legal, esse aqui essa recomendação eu nunca tinha visto, não. Que é 0,45 a 0,90 quilos por semana, né? Em 6 meses, ou seja, 6 meses, né, de tratamento, né? A gente vai assistir, né, ao paciente, vai estabelecer intervenções apropriadas para o IMC e para esses riscos, né, que esses fatores de risco que ele tem. Mudanças de estilo de vida, né? Que aí também. E na dieta, né? O déficit de 500 a 1.000 quilocalorias ou 20 quilocalorias pelo peso atual e atividade física, né? Pode ser utilizada essa questão também da fórmula de bolso, né? Outra coisa que pode ser feita, né? Que pode ser necessária, a questão da farmacoterapia, né? Para que a pessoa consiga perder peso. Ela vai ajudar tanto a questão da perda de peso, como também a fazer com que a pessoa consiga, né, melhorar o seu estilo de vida, né? A cirurgia de perda de peso, né, também pode ser necessária, a dependendo, né, da pessoa, né? Para pacientes, né, com IMC maior do que 40 ou com IMC maior que 35, mas que têm comorbidades, né, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão também. E considerar também que se já teve outras tentativas fracassadas de emagrecer e não conseguiu. Outra coisa, né, a questão da dieta, né, vem para cá para acompanhamento, né? Fazendo progresso nos objetivos, se sim, manutenção do aconselhamento, da dietoterapia, da terapia comportamental, da atividade física e da monitorização do peso, né? Do IMC e da circunferência da cintura. Se não tiver, né, fazendo progresso, tem que avaliar as razões desse fracasso do tratamento, né? E aí voltar lá para cima, né? Para aconselhar novamente, determinar as metas novamente, né? E as estratégias de emagrecimento, né? Aí voltando aqui em cima, né? Se o IMC não der alterado, então manutenção de peso e monitorização, né, periódico desse peso, desse IMC e dessa circunferência da cintura, para que o paciente, né, realmente não se torne uma pessoa com obesidade e sobrepeso, né? Dúvidas, e aí a gente passa para a parte de síndrome metabólica. Aí dá tempo a gente terminar, aí eu deixo, a gente termina, a gente termina mesmo, né? Então, é um transtorno complexo, né, representado por um conjunto de fatores de risco cardiovascular, usualmente relacionados à deposição central de gordura e à resistência à insulina, né? Quais são os marcadores? Né? Obesidade abdominal, triglicerídeos elevados, HDL baixo, hipertensão e intolerância à glicose. Então, se a pessoa apresenta, né, essas 6 condições, né,
a gente já pode dizer que a pessoa tem síndrome metabólica, né? Então, esse conjunto de doenças tem como base a resistência à insulina, né? Dificuldade, né? Que seria essa resistência à insulina, né? Dificuldade do hormônio da insulina agir no nosso corpo, né? Que seria a função dele transportar, né, a glicose para o interior das células. Então, todos esses fatores, eles têm como base essa resistência à insulina, né? O excesso de gordura abdominal, né, é o critério essencial da síndrome. Uma vez combinado às demais comorbidades citadas, todos relacionados à resistência insulínica, forma-se um complexo de fatores de risco que contribuem de forma independente para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né? Então, a obesidade é o pivô, digamos assim, né? Para o desenvolvimento das outras doenças também, né? Que são ligadas à questão da resistência insulínica. Alguns dados epidemiológicos, né? Destaca-se, né, a importância da síndrome metabólica do ponto de vista epidemiológico, pois ela está relacionada a uma mortalidade 2 vezes maior, a mortalidade geral, né? E mortalidade cardiovascular 3 vezes maior comparada à população que não apresenta essa síndrome, né? Além disso, é uma condição que afeta uma grande parte da população mundial, incluindo crianças e adolescentes também. Nas últimas décadas, a sua incidência tem aumentado progressivamente, né, em todos os países, né, constatando-se na população adulta uma elevada prevalência que varia entre 25% a 35%, né, das pessoas vão ter síndrome metabólica, né, dessas condições. Alguns fatores que vão contribuir, né, predisposição genética, alimentação inadequada e atividade física, né, então, lindamente, né, a gente tem muito a ver com a questão, né, da síndrome, do tratamento dessa síndrome metabólica, né? Então, aqui, alguns os critérios para o diagnóstico, né? Os critérios do IDF, né, para o diagnóstico da síndrome metabólica em adultos. A circunferência da cintura, né, como a gente tinha falado, né? Mulheres maior do que 80 e maiores do que 94 centímetros se forem europeus. Homens maior do que 90, se americanos e africanos. Mulheres, homens maiores do que 90, se asiáticos, e maiores do que 85, se japoneses. Mas pra gente é americano, né? Então maior do que 90 centímetros. A hipertensão arterial, né? Pressão arterial sistólica maior ou igual a 130, ou a diastólica maior ou igual a 8 IU, né? Ou já estiver em tratamento para hipertensão, né? A glicemia maior ou igual a 100, ou já o diagnóstico de diabetes. O triglicerídeo maior ou igual a 150, ou já tratamento para dislipidemia, né? E o HDL colesterol menor do que 40 em homens e menor do que 50 em mulheres, ou já tratamento para esse tipo de dislipidemia também, né? Certo? Então, assim, adultos, né, que... Ó, a síndrome metabólica em adultos ocorre quando é identificada a obesidade central e pelo menos 2 dos critérios listados abaixo. Então, se a pessoa já tem obesidade central e mais 2 desses critérios abaixo, então ela já pode ser diagnosticada, né, com síndrome metabólica, tá? E aí, diagnóstico clínico, né, e avaliação laboratorial que deve ser feito, né, quando a pessoa tem a síndrome metabólica, né, a história clínica, né, dela deve ser consultada, né, não só, claro, de quem tem síndrome metabólica, mas de todos os outros pacientes, né, e aí, com todas aquelas perguntinhas que a gente já tem na nossa ficha de atendimento, né, idade, tabagismo, prática de atividade física, se tem hipertensão, né, diabetes, se teve diabetes gestacional, se foi, né, uma mulher, doença arterial coronariana, acidente vascular encefálico, SOP, doença hepática gordurosa não alcoólica também, né, hiperuricemia, história familiar de hipertensão, de diabetes, doença cardiovascular, uso de medicamentos hipoglicemiantes, né, como corticoides, beta-bloqueadores e diuréticos. Então, a história clínica desse paciente, ela deve ser investigada também. O exame físico necessário, né, para o diagnóstico. Circunferência abdominal, nível da pressão arterial, peso e altura, né, para o cálculo do IMC. O exame da pele, né, para a gente ver aquela questão, né, da acantose, né. Examinar os pescoços, o pescoço e as dobras cutâneas, né, e o exame cardiovascular.
que aí, né, vai ser com outros profissionais. Exames laboratoriais necessários, glicemia, HDL, triglicerídeo, colesterol total, LDL, creatinina, ácido úrico, microalbuminúria, proteína C reativa, TOTG, né? E eletrocardiograma. Então, são alguns exames, né, que a pessoa deve fazer. Pode fazer, né? Não obrigatoriamente também, mas que é interessante. E aí, algumas consequências, né, da síndrome metabólica. Vale ressaltar, né, que a síndrome metabólica costuma ser silenciosa, ou seja, a maioria das pessoas não apresenta sintomas, o que leva ao atraso do diagnóstico, né, e o início do tratamento adequado, principalmente naquelas pessoas que não têm o hábito de realizar acompanhamento médico, né? Então, realmente, ela anda se silenciosa. Porque como os fatores dela, né, são mais questão mesmo, né, como esses, né, glicerídeo elevada, HDL, hipertensão, intolerância à glicose, né, então não tem tanta coisa assim que vá chamar a atenção para a pessoa. Às vezes a hipertensão é silenciosa, né, às vezes a intolerância à glicose, o diabetes, às vezes há pessoas que não sentem nada, nem sabem que tem, né. Favorece o desenvolvimento de doenças graves, né, aumentando o risco de morbidade e mortalidade na população. Como consequências advindas da síndrome metabólica, podemos citar algumas doenças também. Hipertensão arterial, colesterol elevado, baixo colesterol HDL, glicose elevada, resistência à insulina. Fatores estes, né, que são inerentes ao surgimento de diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares, né? Então, dentro da síndrome metabólica, a gente viu que tem que ter dois fatores ou mais para ser caracterizado como uma síndrome, né? Mas eles podem levar, né, a desenvolvimento de diabetes e de doenças cardiovasculares. Ela também, né, tem contribuído para o surgimento de outros problemas de saúde, como a síndrome do ovário policístico em mulheres, baixa testosterona plasmática e disfunção erétil em homens, a apneia do sono, doença renal crônica, acantose, né, que são essas manchas, principalmente no pescoço, na axila, na virilha, né, pela questão da resistência à insulina, acúmulo de gordura no fígado, ácido úrico elevado e estados protrombóticos pró-inflamatórios e de disfunção endotelial, né? Bastante perigoso para você desenvolver algum acidente vascular cerebral, né? A a aterosclerose mesmo, né? Como é que a gente pode prevenir e tratar? A gente viu que tem tudo a ver com a nutrição, né? A adoção de hábitos de vida saudáveis, né? E principal estratégia para prevenir a síndrome metabólica. É necessário que a população pratique o autocuidado em saúde, né? De forma que as ações simples do dia a dia possam promover a saúde geral do indivíduo, proporcionando maior bem-estar e uma melhor qualidade de vida. Então, redução expressiva, né, da circunferência da cintura abdominal e gordura visceral, melhorar a sensibilidade à insulina e diminuir os níveis plasmáticos de glicose, reduzir, né, os objetivos, né? Reduzir os níveis de triglicerídeos, aumentar o HDL e reduzir a pressão. Então, são todos os fatores que vão estar alterados, né, para ser caracterizado como síndrome metabólica, a gente tem que tentar reverter, né? Como a gente pode prevenir e tratar? Né? Permitir a manutenção do balanço energético e do peso saudável, né? Reduzir a ingestão de calorias sob a forma de gorduras, mudar o consumo de gorduras saturadas para gorduras insaturadas e reduzir o consumo de gorduras trans, retirar, na verdade, né? Aumentar a ingestão de frutas, de hortaliças, leguminosas e cereais integrais, reduzir a ingestão de açúcar livre, reduzir a ingestão de sal, a atividade física, né? Não ao tabagismo, né? Não deve fumar pela questão, né, que pode levar ao risco de desenvolver doenças cardiovasculares. E programas educativos, né, que vão abordar medidas preventivas, né, para o não desenvolvimento dessa síndrome metabólica, né? Então, assim, é uma dieta saudável de uma forma geral, né? Então, trazendo todas as orientações de uma alimentação saudável, né? Aqui, né? São algumas referenciazinhas de onde a gente tirou, né? A questão do tratamento, né? O posicionamento da síndrome metabólica, né? Então as diretrizes, né, brasileiras de dislipidemia e prevenção da arteriosclerose, né? O posicionamento da ABESO, né? Sobre o tratamento para a obesidade e
sobrepeso, e também, ó, mais atualizado ainda da síndrome metabólica, né? Então, tem várias. Então, é isso. Dentro da questão da síndrome metabólica, como são alguns fatores, né? HDL baixo, LDL alto, circunferência da cintura, né? É, resistência à insulina, então é questão mesmo de perda de peso de uma forma geral, né? Vai fazer com que o indivíduo melhore todas essas outras taxas, tá? Vixe, a gente terminou, foi cedo. Então, pronto, Lívia. Vou parar aqui a gravação, tá? E até segunda, não, porque segunda a gente não tem aula, né? É feriado. Até quarta, então. Tá bom? Obrigada, viu? É, tchau, obrigada, Tchau, viu? tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau. Cadê a gravação?